Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Catecismo da Igreja Católica. Estamos na terceira parte, o oitavo mandamento. Estamos no item, no inciso, as ofensas à verdade. Não é? E estamos na página 640 e o número 2483. Vamos dar continuidade à aula de ontem e já passar para o quarto inciso, que é o respeito à verdade. A mentira é a ofensa mais direta à verdade. Das ofensas que nós vimos ontem, não é? A mentira é a ofensa mais direta à verdade. Mentir é falar ou agir contra a verdade para induzir em erro. Induzir o próprio que mente, induzir a outras pessoas ao erro. Por isso que a mentira é um pecado mortal. Um pecado mortal. Ferindo a relação do homem com a verdade e com o próximo, a mentira ofende a relação fundante do homem e de sua palavra com o Senhor. Com o Senhor. Veja, não é simples assim, né? Tem pessoas que vão se confessar e dizem assim, mas foi uma mentirinha, padre. Não existe mentiria nem mentirona. Existe a mentira. E toda mentira induz quem mente ao erro, não é? E ao outro. E às vezes, na mentira, diante do juramento, não é? Chama-se Deus por testemunha. Você está chamando Deus por testemunha de uma mentira. Você está falseando a verdade. E ainda jura. Chama Deus por testemunha. Veja. A mesma coisa são os advogados, para ganhar uma causa, chama testemunhas mentirosas. Não é? Para relatar fatos que não aconteceram, né? Para ocultar, para falsear a verdade. É um erro gravíssimo, não é? E como diz aqui, o catecismo é uma ofensa direta a Deus. Não vamos pensar, cair na ilusão, me desculpe, viu? Na besteira, como a gente diz aqui no Nordeste, que eu estou mentindo contra mim mesmo e sou eu que vou, não é? Arcar com as consequências, ou estou mentindo contra o outro, até mesmo para livrá-lo. Às vezes a gente quer proteger demais, às vezes a gente quer ser Deus, Senhor do outro, e mente para proteger, mente por medo, mente até mesmo para se preservar. Mas os antigos diziam que a mentira tem pernas curtas, né? E às vezes curtíssima, perna de cobra, que ninguém vê, quem vê morre. 2484. A gravidade da mentira se mede segundo a natureza da verdade que ela deforma, de acordo com as circunstâncias, as intenções daquele que a comete, os prejuízos sofridos por aqueles que são suas vítimas, embora a mentira em si não constitua senão um pecado venial, torna-se mortal quando fere gravemente as virtudes da justiça e da caridade. Para entendermos, não é? Diz o Catecismo da Igreja Católica, neste número 2484, que em si a mentira é venial, mas em detrimento da verdade que ela falseia, da verdade que ela esconde, se peca contra a justiça e a caridade, tornando-se assim um pecado mortal.
Deu para entender, não é? Avante. 2485. A mentira é condenável em sua natureza. E aqui está para a lei de Deus e para a lei dos homens. Eu me recordo que o júri, não é? Ele promete, ele jura dizer a verdade em suas declarações, não é? Só a verdade, nada além do que a verdade. E cada testemunha no tribunal também faz esse juramento com a mão direita sobre a Bíblia, as Sagradas Escrituras, que só declararão a verdade no seu testemunho. É uma profanação da palavra que tem por finalidade comunicar a outros a verdade conhecida. Veja, a mentira também é além de esconder a justiça e a caridade, é uma profanação à verdade. O propósito deliberado de induzir o próximo em erro por palavras contrárias à verdade constitui uma falta à justiça e à caridade, como vimos. E por isso é a culpabilidade. E esta culpabilidade é maior quando a intenção de enganar acarreta o risco de consequências funestas para aqueles que são desviados da verdade. Parece-me que coloca aqui esse número graus de gravidades, ou seja, uma hierarquia da verdade, portanto, uma hierarquia da mentira, não é? Existem as mentiras psicológicas, e aqui eu não quero defender nenhum tipo de mentira, mas veja, é o próprio catecismo que coloca os graus. Os graus. A verdade é a verdade e basta. A verdade. E a verdade, como nós vimos, é uma pessoa. Né? Mas uma coisa é você mentir por medo, pecado venial. Outra coisa é você mentir para evitar o mal maior, não é? Um grande escândalo que vai perder muitos, não é? Uma briga terrível na sua família, veja, colocar o outro na iminência da morte, de perigo de vida, dizendo a verdade. Uma coisa é isso. Outra coisa é você mentir com a intenção de prejudicar. Outra coisa é você mentir com a intenção de tirar proveito. Outra coisa é você mentir com a intenção de ser favorecido economicamente, financeiramente, ter favores. E aí vem a questão da bajulação e adulação que os números de ontem falaram. Deu para entender, né? Os graus de gravidades da mentira. Porém, todas as mentiras são pecados. Pecados veniais, leve, e pecados graves, mortais. 2486. A mentira, por ser uma violação da virtude da veracidade, é uma verdadeira violência feita ao outro, porque o fere em sua capacidade de conhecer, que é a condição de todo juízo e de toda decisão. Contém em germe a divisão dos espíritos e todos os males que ela suscita. A mentira é funesta para toda a sociedade. Mina a confiança entre os homens e rompe o tecido das relações sociais. Atenção, isto aqui. Isso aqui é muito sério, mas muito interessante. Veja, ontem eu dei o exemplo que falava para os tribunais, seja para o promotor, seja para o advogado de defesa, seja também para o juiz, né? Se os promotores, eles convidam testemunhas que falseiam a verdade, o juiz, ele não terá a condição de fazer um juízo perfeito,
autêntico, veraz. Por outro lado, os advogados também convidarem testemunhas, não verazes, vejam, que falseiam a verdade, também o juiz será prejudicado. E não apenas o juiz no seu juízo, mas também o réu. O réu, ele pode ser punido injustamente ou pode ser também inocentado injustamente. Como o júri, bem como o júri não vai ter uma visão certa, porque, não é? Todo julgamento foi pautado na mentira, no falseamento da verdade. Isso traz um grande prejuízo no todo. Deu para entender? Né? E no âmbito individual e pessoal, né? Veja, impede as pessoas a terem contato com a verdade, com os fatos como eles são e foram, né? E para isso também ficam incapacitados de tomar uma decisão. Por quê? Porque se pautam por aquilo que escutam, se pautam por aquilo que vê. Né? Nem sempre nós acreditamos em verdade, mas acreditamos também em mentiras. Em mentiras, sobretudo se a gente tem laços de amizade. Se a gente confia nas pessoas e por confiar nas pessoas, por este sentimento e afeto de amizade, logo nós ficamos abertos e ficamos mais vulneráveis para o engano. Cuidado. Por isso que o princípio da justiça, ele é fundamental para não sermos enganados até mesmo pelos nossos sentimentos às pessoas. Nós sabemos que todos nós somos limitados, todos nós somos frágeis, todos nós temos defeitos, todos nós podemos sermos enganados e podemos também enganar. Cuidado. 2487. Toda falta cometida contra a justiça e a verdade impõe o dever de reparação. Olha aqui, tá vendo? Esse dever de reparação. E mesmo que seu autor tenha sido perdoado, mas é preciso se você conscientemente, depois de um tempo, constatou que mentiu, mesmo que você mentiu porque já mentiram para você e você incorreu nesta mentira e espalhou, então você tem que fazer um ato de reparação. Como? Ir às pessoas, pedir desculpa ou perdão e dizer que mentiu. É sério, não é? É sério. Por quê? Veja, existe o céu, existe o inferno, existe o purgatório. As nossas culpas são perdoadas. Eu confessei e fui perdoado. Não existe. Ficaram o quê? Ficaram as dívidas, que foram a consequência daquelas mentiras, as dívidas, que você muitas vezes não tem como reparar. E dívida, ou a gente repara aqui pelas indulgências, aproveitando as indulgências da Santa Igreja, que é misericordiosa, ou a gente vai pagar no purgatório. Porque santidade é não ter culpa e não ter dívidas para pagar. Sem culpa e sem dívidas, só entra no céu sem culpa e sem dívidas, que constitui o pecado mortal. Tá certo? Essa é a doutrina da Igreja Católica, é muito sério isso, né? E às vezes a gente nem tô aí, nem vou chegando, não quero saber disso, não é? Porque outras igrejas falam diferente, outras religiões não pregam isso, apenas a Igreja Católica está insistindo nessa coisa, não é? Porque Deus é amor, Deus é misericórdia, viu? É muitos comentários. E quem morreu não voltou para dizer como é, e como a igreja sabe,
Veja, a igreja está sendo barrista, a igreja está sendo corporativista, a igreja... Então, existem muitos pejorativos e você começa a relativizar, a nivelar por baixo a sua fé, a sua doutrina. Em última análise, quem você é? Que tipo de fé você tem? Em quem você mesmo crê, acredita, que está relativizando tudo? Cuidado, né? Cuidado. Ou eu tenho uma doutrina, ou eu tenho, veja, um magistério, ou eu tenho uma tradição, ou me deixo pautar pela palavra de Deus, acredito, para me dirigir, me orientar, ou se eu questiono tudo, me revolto contra tudo, sou rebelde a tudo, não quero ser orientado, coitado de mim, porque eu vou seguir o giro da minha própria venta. E minha própria venda tá girando para onde? Olhe para o seu passado, olhe para os seus esforços, olhe para o seu futuro e você vai ver para onde a sua venda vai lhe levar. Não é assim, né? Os antigos dizem mesmo assim. Então, é preciso ter algo sólido. É preciso ter algo fundante. Fundamental, portanto, essencial. Para que a gente possa caminhar com segurança. Todo ser humano precisa disso. Precisa disso. E o próprio Jesus disse isso, né? Feliz, prudente, veja, prudente